Me sinto muito honrada com essa oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês daquilo que eu venho aprendendo dentro da medicina. Eu fiz medicina de família e comunidade, não sei se todo mundo conhece um pouquinho dessa especialidade, mas é uma especialidade que ela vai olhar não só para a doença física em si, né, que nós falamos, mas tentar correlacionar as nossas doenças de uma forma mais integral, com o nosso sofrimento emocional, com a nossa espiritualidade, né, aquilo que dá sentido à nossa vida, com todo o contexto que a gente vive, por isso que chama medicina de família e comunidade, porque olha para esse adoecimento dentro do contexto que ele está inserido. E depois eu fiz também uma especialização em cuidados paliativos, que também vai olhar um pouco mais para o sofrimento humano, principalmente para doenças que nós consideramos de certa forma incuráveis. A palavra, eu queria começar com uma palavra que está em Números, capítulo 13 e capítulo 14. Eu trouxe aqui para que nós pudéssemos ler juntos. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel, este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amonitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir com aquele povo, porque é mais forte do que nós. E difamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. E falaram toda a congregação filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Por que eu fiz essa breve apresentação? É muito comum quando nós falamos em doenças, nós pensarmos, vou falar o contrário, para ficar mais fácil. Quando nós pensamos em saúde, nós temos uma ideia de que ter saúde é ter a ausência de doença. Então, se eu não tomo nenhuma medicação, se eu não tenho nenhum diagnóstico, mas há mais de 100 anos, mais ou menos, a ciência ela vem nos mostrando que a saúde ela é muito mais do que essa ausência de doenças. Então, a saúde ela significa
nós termos bem-estar, como que nós nos relacionamos com as pessoas, como que nós conseguimos lidar com as nossas demandas, se nós conseguimos lidar com o estresse, como que nós convivemos em sociedade. Então, ela vai um pouquinho mais, né, do que apenas não ter doença. E aí, por que eu trouxe essa passagem? Porque nós vamos falar um pouquinho sobre prevenção, principalmente trazendo esse contexto de família. Então, o que nós podemos fazer dentro da nossa família que vai nos ajudar a ter menos doenças e, caso elas aconteçam, que elas tenham um impacto menor nas nossas vidas. Porque, às vezes, mesmo que a gente faça tudo, a gente não vai conseguir evitar, né? Elas podem acontecer, tem coisas que não dependem só do que nós fazemos, mas a gente pode passar pelas situações difíceis de uma forma com menos sofrimento, digamos assim. E na questão de prevenção, tem muito relação com mudança de comportamento. Então, deixar alguns comportamentos que são prejudiciais e acrescentarmos cada vez mais comportamentos que são considerados saudáveis. Mas qual que é a questão disso? Que muitas vezes, quando nós pensamos em ter mais hábitos saudáveis, menos hábitos ruins, vários pensamentos passam na nossa cabeça. Então, assim, acho que já aconteceu com alguém aqui de ir numa consulta, algum profissional de saúde, e vocês ouvirem assim: precisa comer menos, ou precisa comer menos açúcar, faça caminhada. Alguém já ouviu isso? Então, assim, falta de informação e saber que coisas nos beneficiam, né, e fazem bem, a gente sabe. A questão é como. E também eu acreditar que eu consigo e que isso é possível. Então, o que eu quero trazer com essa passagem? E eu sempre falo assim para os meus pacientes que a Bíblia ela tem resposta para tudo. Quanto mais a gente estudar, mais a gente vai achar as respostas que a gente precisa, mesmo que seja da saúde ou de qualquer outra área. Então, como que funciona? Os nossos pensamentos, eles são baseados nas nossas crenças. Então, todas as vezes que passar, né, na cabeça de vocês algum pensamento de eu não consigo, ou isso não é pra mim, pode ser pra outra pessoa, ou na minha rotina, na minha família, isso não vai poder acontecer. Qualquer pensamento que a gente tenha, seja ele mais negativo, desadaptativo, que nós falamos, ou positivo, ele vai gerar uma emoção. E essa emoção é o que vai levar a gente a ter um comportamento. Por que eu estou falando isso? Porque a base começa no pensamento. Então, aqui, nós vamos precisar ter maior atenção e vigiar. Então, toda vez que passar por algum pensamento, peraí, o que eu estou pensando? Esse pensamento, ele é verdadeiro? Eu tenho pistas que falam a favor dele? Posso ter. Mas, será que eu posso estar enganada? Meu coração pode estar enganado, igual a Bíblia fala, nosso coração é enganoso? E ter uma outra possibilidade para essa interpretação que eu estou tendo a respeito de alguma situação. Eu vou voltar aqui, porque eu marquei alguns versículos em vermelho e outros em verde. Se nós olharmos para o vermelho, as pessoas olharam para aquelas pistas que poderiam fazê-los perder a conquista da Terra Prometida. Então, eles tinham essas pistas, digamos assim, a favor. Então, o povo olhou que as cidades eram fortificadas, que lá tinham pessoas que eram muito grandes, tinham gigantes. Porém, quando eles foram espalhar, né, sobre aquilo que eles viram, o que aconteceu? As pessoas não foram lá, certo? Foram apenas 12 espiões. Quando eles foram contar aquilo que eles viram, isso gerou uma emoção em quem estava ouvindo. A Bíblia não deixa muito claro qual que é essa emoção, mas lendo um pouquinho dá para pensar que algumas pessoas talvez se sentiram tristes, outras se sentiram com medo, outras se sentiram com raiva, frustradas. E aí continua no capítulo 14.
Então, toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel, aí vem, então lembra? Pensamento, emoção, comportamento. Murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: constituamos um líder e voltemos ao Egito. Comportamento. Mas alguém olhou, desconfiou. Peraí, pode ser que essas cidades sejam fortificadas, pode ser que ali tenham gigantes, mas será que eu tenho pistas a meu favor que me façam acreditar que eu consigo? Então Caleb e Josué falam isso: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Por quê? Porque Josué e Caleb já tinham vivido experiências suficientes com Deus, né? Então aqui a gente está falando de um momento que vem de mais de 400 anos, né, de escravidão. Deus livrou eles da escravidão do Egito. Deus colocava a nuvem para livrar eles do sol durante o dia, colocava a nuvem de fogo para aquecer eles durante a noite. Deus deu maná do céu, alimentou eles quando tinham fome. Deu água quando eles estavam com sede. Então, assim, várias coisas Deus já tinha feito. E será que nós também não temos pistas suficientes, às vezes, para desconfiar de alguns pensamentos negativos que a gente acaba tendo sobre aquilo que a gente pode ter, aquilo que Deus já planejou, né, e já pensou para nós, para nossa família? A mudança começa quando paramos de olhar apenas para o tamanho dos nossos gigantes e voltamos a nos lembrar quem é que caminha conosco. Não é uma tarefa, às vezes, não sei para todo mundo, pelo menos para mim, tão automática, né? Então, assim, algumas situações vêm, né, e eu preciso me lembrar e buscar, né, essas respostas em Deus. Mas vou falar que é fácil? Nem sempre é fácil. E da mesma forma que nós temos gigantes na vida espiritual, nós também temos gigantes para a nossa saúde. E aí eu queria deixar essa pergunta para vocês refletirem. Quais são os gigantes que têm atrapalhado vocês e suas famílias a terem mais saúde? Pode ser a falta de tempo, pode ser desânimo, pode ser ansiedade, pode ser a falta de confiança em si. Se alguém quiser compartilhar também. Identificar os gigantes que bloqueiam o cuidado com a saúde é essencial. Reconhecer esses obstáculos permite que busquemos apoio e tomemos medidas rumo a hábitos saudáveis. Prevenir é cuidar com amor. Então, a prevenção, ela não garante a ausência de doenças, mas nos ensina a cuidar do que podemos controlar. O ambiente familiar deve facilitar escolhas saudáveis, promovendo responsabilidade e amor entre todos. Por que eu trouxe isso também? Porque, às vezes, nós queremos fazer pelo outro aquilo que só o outro pode fazer. E isso, às vezes, traz peso, traz uma responsabilidade que não é nossa. Quando eu falo peso, é no sentido de que eu vou tomar para mim algo que não é meu. Então, por exemplo, como se fosse assim, eu como médica. Vem uma pessoa e ela tem um
vou usar diabetes, por exemplo. Vem um diabetes, é um diabetes que não está controlado, pode ser por vários motivos, mas um dos motivos, vamos supor, que seja ali por um excesso de carboidratos. Eu posso tomar essa responsabilidade para mim e me sentir na obrigação de resolver esse diabetes. E eu posso fazer coisas que são minhas responsabilidades mesmo, mas eu posso, por exemplo, vou diminuir a quantidade de carboidrato. Eu, esperando que, se eu comer menos carboidrato, o diabetes da minha paciente vai melhorar. Vai ajudar? Não. Então, quem pode fazer isso é só a pessoa. E às vezes, dentro das famílias, a gente acaba fazendo muito isso, sem perceber. Querendo fazer pelo outro aquilo que só ele pode fazer. E aí eu quero que vocês consigam separar responsabilidade de conseguir ajudar. É diferente de eu... Ah, Natália, quer dizer que eu não vou fazer nada? Não. Você vai ajudar. Só que você vai ajudar com um sentimento diferente. Um sentimento de que você está apoiando, mas de que você não é responsável. É diferente. A ajuda ela vai continuar chegando da mesma forma. É só o sentimento que está em cima de vocês. E por que mudar um hábito é tão difícil? Porque o que é um hábito? O hábito ele é um comportamento que ele se torna automático. O que quer dizer automático? Quer dizer que eu não preciso mais gastar energia para fazer aquela mesma coisa. Então, meu cérebro não tem que ficar pensando o que ele vai fazer. Por exemplo, muitos dirigem automático. Às vezes você chegou num lugar, você nem pensou que você tinha que virar, que você tinha que parar. Você só chegou. A gente escova os dentes. Também ninguém fica pensando, eu vou pegar a escova, eu vou colocar essa quantidade de pasta, eu vou fazer esse movimento no dente, eu vou enxaguar. Então, são comportamentos que já estão automáticos. Só que até que ele se torna automático, leva um tempo. Então, o cérebro ele precisa gastar energia para que isso aconteça. E onde que as pessoas mais erram na questão de mudança de hábitos? Ter falta de clareza sobre o que mudar. Então, assim, eu tenho que comer melhor, tenho que fazer exercício, tenho que dormir melhor, tenho um monte de coisa. E no fim a gente não sabe no que focar. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. A gente não sabe por que mudar e nós não sabemos como fazer isso. Que é onde eu acho que nós, profissionais de saúde, erramos, porque a gente só fala o que a pessoa tem que fazer sem explicar como. E aí você sai de lá, tá, e aí? Aí não consegui, aí você volta na consulta, mas você não conseguiu. Como se a culpa fosse, né, da pessoa, do paciente que está ali. Sendo que nós também temos a responsabilidade de mostrar esse caminho, como fazer isso. Então, eu espero também poder desmistificar um pouquinho disso hoje e ver como em família há muitas coisas que nós podemos fazer. Então, primeira coisa, a gente precisa ter foco. O que é foco? Diante de tantas coisas, você precisa definir prioridades. Então, por exemplo, só de alimentação, nós vamos falar um pouquinho. Como que é possível comer melhor? Alguém pode compartilhar? Uma das coisas. Acho que se organizando melhor. Organização. E acho que a gente come muita comida fora, né? Que não é feito por nós, assim, né? Aham, comida. Fazer a própria comida também. Aham. Escolhas. Variedade, sem exagero. Variedade. Eu acho que sendo consciente do que você está comendo. Uhum. O que mais? Então vamos pensar assim. Então cada um vai ser um caso, tá? Cada pessoa tem uma situação. Eu preciso comer com mais variedade. Só que o que eu preciso para comer com mais variedade? Então a gente vai destrinchando tentando chegar no objetivo mais palpável possível. Eu preciso ir ao supermercado. Então eu tenho que separar um dia, eu tenho que separar um horário para ir. Vamos supor que não seja uma pessoa que tem esse hábito, que não seja alguém organizado. Então antes dela ter variedade,
Talvez ela tenha que pensar em ter o hábito de deixar ali na agenda uma rotina de ir ao supermercado. Se ela tiver que já desde o começo tem que pensar em ter o hábito de ir ao supermercado, eu tenho que ir, sei lá, varia, por exemplo, Fazer uma pré-lista. fazer a lista, ou então eu tenho que agora comer 3 frutas por dia, 2 porções de salada, não é isso que os médicos falam, os nutricionistas? 2 porções de salada, ter mais proteína, ter mais fibra. Mas olha quantos passos a gente tem antes de chegar nesse que seria o ideal, digamos assim, né? Então, ter foco nas metas, não, quero que vocês pensem assim, é saber como que eu vou começar, qual é o meu próximo passo. A hora que esse próximo passo ele tiver resolvido, eu parto para o próximo. E nisso eu vou caminhando para chegar no objetivo final, que seria a minha meta ideal, tá? Qual que é o problema? Que às vezes o que a gente ouve falar dentro da área da saúde, nas redes sociais, é sempre a meta ideal. E a gente acha que a gente já tem que começar lá daquele jeito. Aí a gente não consegue, claro, e aí se frustra e pensamento, emoção, frustração, comportamento, já que eu não consigo fazer nada. Desiste. E eu tenho que saber a relevância. Então, por que isso é importante para mim? Isso tem que estar muito claro. Porque se não for importante, aquela questão assim, a gente tem que ter sonhos pelos quais lutar e perseguir. Se você não tem sonhos, se você não sabe para onde você quer chegar e por quê, você vai continuar onde você está. Então, tem que ter uma relevância. Por que mudar a alimentação, por exemplo? Vou usar a alimentação porque a gente está falando sobre isso. É importante para a minha saúde. E em relação a como fazer isso, que é essa questão das pequenas metas. E nesse processo que eu vou... Então, o primeiro passo está bem resolvido, eu vou para o segundo. Eu vou confiando e acreditando mais em mim. Porque quando você vai conquistando pequenos passos, a sua confiança em você, ela vai aumentando. E isso vai gerando uma identidade que nós não estávamos acostumadas. Então, quando eu começo a ter rotina de ir no supermercado com a minha lista, comprar um alimento que eu pensei, que eu escolhi, cada vez que eu conseguir fazer isso, cada vez que eu repetir, eu vou começar a reafirmar para mim mesma que eu sou a pessoa que é organizada, eu sou a pessoa que se preocupa com a saúde, eu sou a pessoa que come coisas mais naturais. Então, você começa a reforçar quem você é. Isso tudo tem a ver com essa definição de metas que é muito usado em empresas para mudanças de hábito, que é a técnica SMART, que a gente fala do inglês. Então, o S é de específico, né, no inglês, então você conseguir definir muito bem essa meta. O M é de mensurável. O que é mensurável? Eu preciso saber quando. Então, assim, preciso ir ao supermercado. Eu preciso saber quanto tempo eu vou ter para ir no supermercado, qual vai ser o dia, qual vai ser o horário. Então, parece que é pouca coisa, mas faz diferença. Se a gente não tem aquilo ali marcado, passa. Se só deixar para chegar o momento, passa e a gente não fez. Tem que ser uma meta realista. Então, não adianta falar para quem, por exemplo, não come nada. Eu conheço muitas pessoas, não gostam de fruta, não gostam de verduras, não gostam de legumes. De repente, você querer, do nada, encher a geladeira lá de salada e achar que você vai comer. Então, isso não é realista, né? Que às vezes a gente fica muito se comparando com os outros. Então, qual que é a meta realista para você? E aí você tem que fazer exercício de pensar, peraí, o que eu acho que eu vou ser capaz agora de mudar? Uma fruta todos os dias, 2 vezes por semana? Entendeu? Então, vocês têm que planejar e ter esse primeiro passo muito bem definido e ser realista. Não, o que é ser realista? Não pode ser uma meta muito fácil, porque se for fácil também, você nem vai prestar atenção. E nem pode ser muito difícil, que se caso você não consiga, você vai se frustrar e vai desistir, tá? E o tempo muito bem determinado. Não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora, importa saber que os seus hábitos estão colocando você no caminho do seu objetivo. Que é a história também do
grãozinho de mostarda. Às vezes a gente não vai ver resultados agora, a nossa colheita ela não vai chegar agora. Mas para que a gente colha, a gente precisa plantar. Então são sementinhas que às vezes começam pequenas, mas lá na frente vai fazer uma grande diferença. É assim como é na nossa vida espiritual, também na nossa saúde física. Então, mudanças que nós vamos começar agora, talvez a gente comece a colher frutos daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, na questão do emagrecimento, que está muito em alta, né, também. São vários os hábitos saudáveis que a gente pode ter, mas basicamente alimentação, atividade física, o sono, as nossas emoções. Então, como que nós lidamos com o estresse, com problemas, os nossos relacionamentos e a espiritualidade também. Como que um hábito se forma? Vamos pensar na questão, eu gosto de usar esse exemplo do escovar os dentes. Por que eu vou explicar? Para a gente saber o que dá para a gente fazer depois, entendendo como que um hábito funciona. Então, o hábito de escovar os dentes, ele precisa ter uma pista para o seu cérebro entrar ali e falar, opa, lembrei que eu tenho que fazer isso, entendeu? Então, escovar os dentes, hoje nós não pensamos, mas qual que é a pista? Entrar no quarto, entrar no banheiro, escurecer. Pista. Desejo. Então, a vontade de escovar os dentes. Vocês já tentem pensar. Quando a gente come alguma coisa, fica aquele gosto ruim, você sente a sensação de estar com a boca suja, algo te incomodando, uma carne no dente. Então, qual que é o desejo? Limpeza, frescor. Qual que é a ação? Ir lá escovar os dentes. E aí, vem a recompensa, que é o benefício. Quando vem a recompensa, a gente ativa uma área no nosso cérebro da recompensa e a gente libera a dopamina, principalmente. Então, ela vai me dar a sensação de prazer e vai reforçar esse hábito a se estabelecer. Então, toda vez que eu entrar no banheiro, eu ver escova e for próximo ao horário de dormir ou pós-refeição, enfim, eu vou lembrar do benefício que vai ser escovar os dentes. Só um exemplo. Para a gente facilitar a mudança, nós precisamos tornar essa pista clara, certo? Então, por exemplo, pode ser para um lado ou para o outro. Quando nós vamos no supermercado, a gente não passa naquele corredor que é cheio de doce, salgadinho. Isso é uma estratégia da neurociência para gerar em você um desejo, né, de comprar aquele alimento e reforçar. Então, pensem agora nas famílias de vocês, no ambiente de casa. O que será que, das coisas que nós vamos falar aqui, vão pensando aí, o que será que no meu ambiente dá para eu mudar, para eu ir aumentando a possibilidade de tornar esse hábito cada vez mais claro. A gente fez a Escola da Saúde e várias pessoas compartilharam, né, por exemplo, na questão da alimentação. Vou comprar a fruta, já vou deixar lavada e ali, abrir a geladeira, a primeira coisa que me aparece é a fruta. Mas ela já está pronta para você comer. A salada, a mesma coisa. Você vai separar um dia na semana, vai ter que lavar, vai ter que cortar. Porque se você pensa, nossa, podia comer uma salada, mas ela não está lavada, você nem comprou, qual a chance disso acontecer? Nenhuma. Então, tornar isso claro, né? Tornar fácil. O que é tornar o fácil? Escolher as metas que são acessíveis, tá? Então, não tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E tornar esse hábito atraente ou recompensador. Que, a hora que a gente começa a fazer essas mudanças, a gente já começa a colher essas recompensas. Então, quando você consegue aquela pequena coisa, fazer aquela pequena coisa que você se propôs, você já começa a colher a recompensa. Seja na sua identidade do eu consegui, eu posso, seja no bem-estar. Então, comece pelo próximo passo, sobre alimentação. Por que eu trouxe essa foto? Porque
algumas formas de nós comermos melhor. E aí eu não quero que vocês pensem naquilo que vocês podem deixar de fazer. Por quê? Sempre que o nosso cérebro ele ouve a palavra não, não posso, é proibido, o que ele vai fazer? Ele vai tentar, ele vai ficar vigilante. O tempo todo te lembrando, você não pode, não pode. Que aí tem um efeito, né? Tem um nome sobre esse efeito. Isso é a primeira coisa que eu falo assim. Pense numa maçã. Não pense numa maçã. Gente, não pense numa maçã. Não pense no carro vermelho. Alguém não conseguiu não pensar? Então aqui é a mesma coisa. Se eu falar assim pra você, para de comer doce, para de comer pizza, para de comer... O que o cérebro vai fazer? Toda hora vem o doce na sua cabeça, vem a pizza na sua cabeça. Porque o que ele está tentando fazer? Lembra que você não pode comer. Só que aí, nisso de tentar te lembrar que você não pode, ele está lembrando você do negócio que você gosta de comer, entendeu? Então, eu sempre explico. Não vá pelo caminho do não e da proibição. Vá pelo caminho, que seria isso daqui. Até porque esse caminho do não e da proibição, ele gera um outro problema, que é o caminho de frustração e reforço de um hábito alimentar ruim, tá? Porque aí você vai ter vontade, você vai comer de novo aquilo que você acha que você não poderia, vai se frustrar com você mesmo, isso só alimenta um ciclo. E todos os transtornos alimentares que a gente conhece vêm de restrição e vêm de dietas restritivas. Nem toda dieta restritiva leva a um transtorno alimentar, que é transtorno alimentar. Bulimia, anorexia, vigorexia, tá? Mas todo transtorno alimentar ele vem de restrição, vem de dieta. Então, pense em como comer melhor. E dentro da família, qual que é o hábito que dá para vocês acrescentarem? E aí, pensando em quê? Então, que coisas ajudam na nossa alimentação? Fibra. Por que as fibras? Porque as fibras, elas ajudam a gente a melhorar o nosso trânsito intestinal. Então, por exemplo, quem tem intestino preso acaba ajudando bastante. As fibras, elas também têm o papel de deixar a digestão um pouco mais equilibrada. Então, se eu como, por exemplo, principalmente quem tem um pré-diabetes, quem tem um peso acima do normal, quem tem diabetes, se eu como um carboidrato e esse carboidrato, ele vem, você come ele sozinho, então o que é o carboidrato, por exemplo? Come um pão francês puro ou com manteiga. Eu comi macarrão só, por exemplo, com um pouquinho de molho. Comi um macarrão alho e óleo. Eu tomei um café com açúcar adoçado. Tudo isso que eu citei para vocês são exemplos de coisas que a gente está comendo, carboidrato, né, o açúcar, sem ter o complemento da fibra e da proteína. Então, basicamente, carboidrato sozinho. O carboidrato, ele tem uma digestão que é muito rápida, ele começa na boca, com a nossa saliva. Então, cerca de 5 minutos mais ou menos, você está comendo um pãozinho, essa glicemia ela já pode começar a aumentar no nosso sangue. Qual que é o problema disso? Que eu posso gerar um pico, né? Então, essa digestão ela fica muito rápida, eu gero um pico desse açúcar no sangue, sobe muito rápido. Se sobe muito rápido, a gente pode também, né, o nosso organismo, pegar, né, esse excesso e estocar como gordura. Qual que é a forma de eu não gerar esse pico e eu fazer com que esse carboidrato ele vá sendo digerido aos poucos e não armazenado? Porque se eu não armazeno, eu estou usando ele como energia, tá? Então, se ele vai sendo liberado aos poucos, eu estou usando, não estou precisando armazenar, porque eu estou usando. Uma forma de fazer isso é com fibra. Então, a fibra, assim como a proteína, elas deixam a digestão mais lenta. Então, alguém já sentiu isso? Come uma salada, primeiro fica mais satisfeito, já perde um pouquinho a fome. Por quê? Porque essa saciedade, além de ser porque o alimento está lá, é também porque a digestão está mais lenta. Então, o alimento ele fica mais tempo no trato digestivo. Então, a gente conversou um pouquinho na Escola da Saúde mais aprofundado. Vou comer um pão. Então, muitas pessoas que eu atendo têm o costume de comer o pão só com a manteiga. Não sei como que é o hábito de todos, não ainda tempo de ver, mas se é uma situação assim, tente aos poucos
e mesclando o pão com manteiga com um pão com queijo. Pode ser o queijo mussarela, pode ser o queijo branco, pode ser o pão com um restinho de carne que sobrou de alguma refeição, um pão com ovo, que é uma forma da gente colocar fibra e colocar proteína, tá? Então essa é uma das formas da gente poder melhorar a alimentação. Então, qual que seria o ideal de porção de fibra? Ideal, meta final, tá? Não para começar hoje. A gente ter pelo menos 5 porções ao longo do dia, tá? Umas 400 gramas de fibra. Então, o que seria isso? Fruta, verduras, legumes, as sementes, grãos integrais, tá? Então, ideal, 5 porções no dia. Então, como você vai pensar para definir a sua meta? Quem não come nada, analise quanto que eu posso começar a comer por dia. Quantas porções? Uma? São 2? São 3? Então defina isso. Definiu quantas, você vai definir o dia. Não estou comendo nada. Vou me propor a comer 7 vezes por semana, todos os dias? Talvez seja uma meta que não seja realista. Então assim, para quem não come nada, deixa eu começar com dia sim, dia não, entendeu? Mas cada um vai analisar dentro da sua capacidade o que acha ser possível. Então, quando comer melhor, não pense nas restrições. Pense naquilo que vocês podem melhorar. Então, o que eu vou acrescentar na minha alimentação, tá? E aí pensa em fibra. E uma outra coisa é a proteína pelo mesmo motivo, né? Também por ela deixar uma digestão mais lenta. Então, impedir que a gente faça picos, impedir que a gente ganhe peso com alimentações não tão equilibradas, né? De ter todos os tipos de alimentos. E também por conta da nossa necessidade de proteína, né? Em algumas situações, algumas pessoas precisam um pouco mais, mas a gente acaba também não prestando muita atenção nisso, né? A proteína às vezes acaba ficando um pouquinho de lado. Tá bom? Doutora, Ah, a aveia é um alimento bom? é ótimo. Mamão, aveia e banana e mel, toda de manhã é bom. Isso. Não faz mal a ninguém. A aveia, ela faz o papel da fibra, né? É um dos alimentos mais estudados, né, em relação à fibra que ela tem, que é a beta-glucana. Ajuda bastante pessoas com problema de triglicérides, então ela ajuda a reduzir. Não tem nada a ver com a pessoa que tem ressecamento. Ajuda Ajuda? também, ajuda. Só que precisa de água, tá? Então, comer aveia sozinha pode prender o intestino. Então, tem que beber água suficiente também. Tá? Show. Alguma dúvida em relação a essa parte da alimentação? Que é a parte mais difícil de E aí, mas aí lembra das pistas. Sim. Então, tá aqui, anda com a garrafinha. Então vai facilitando você a criar o hábito, deixar as deixas para que o seu cérebro vou beber. O abacate também é bom, né? O abacate é ótimo também, tem gordura boa. Doutora, você está falando disso sobre alimentação, é muito interessante porque assim, a gente sabe o que fazer, né? E a gente tem que dar o primeiro passo de começar. É muito interessante, porque essa palestra está sendo ótima, porque eu estou me sentindo uma aluna nota 10. Porque eu estou num processo de emagrecimento e tudo mais há quase 2 anos já. E os resultados estão aparecendo agora, né? Depois de 2 anos, eu perdi 36 quilos. Nossa! Saí da obesidade grau 3, assim, tô caminhando para uma vida saudável. E é tudo isso. A gente precisa se organizar. A gente precisa fazer boas escolhas já no supermercado. A gente precisa colocar na agenda, anotar direitinho. Se te ajuda a anotar o tanto de água que você está tomando, o que você está comendo, ser consciente daquilo que você está ingerindo. Então, assim, todos os clichês e todas as coisas que a gente sabe que precisa fazer, se a gente fizer, vai ter resultado. É impressionante. A gente tem que só observar que é um processo. Não é? E o processo não é um dia. Não, e é muito difícil. É Não uma fácil. jornada, e tem É muito recaídas, difícil. tem fases mais difíceis, tem fases mais fáceis. Sim. Qual que é... Por que eu me sinto muito honrada de compartilhar isso com vocês? Porque a mídia, claro, eu não vou generalizar, mas ela fala tudo contra. Sim. Então parece que é uma coisa que eu vou conseguir do dia pra noite, parece que é uma coisa fácil, parece que várias pessoas conseguem, só eu que não.
é que as pessoas compartilham só o resultado positivo, né? É. Então, assim, se eu chego agora e posto lá no meu Instagram, perdi 36 quilos e vivo a vida saudável, é muito fácil. Mas é muito difícil chegar nesse lugar, gente. É muito difícil. É assim, são todos os dias você tem que escolher, na hora que você acorda, fazer até que aquilo vire hábito. E eu te digo assim, hoje em dia a alimentação já virou um hábito pra mim comer direito. Mas subir na esteira, não. E eu preciso, então assim, eu preciso constantemente, até nas minhas orações, assim, Deus, me dê capacidade pra Só subir que aí, naquela ó, esteira. pensa, Porque vamos lembrar. não dá, cara. É Como que é difícil seu nome? demais. Ana. Ana, lembra do hábito ser difícil? Sim. Se você desde o começo tivesse se proposto mudar 1000 coisas da alimentação e fazer exercício ao mesmo Sim. tempo, talvez você já tivesse desistido. Não, eu comecei Então, pela assim, alimentação. Você resolveu uma parte Sim. e agora você tem mais energia sobrando para você focar em outra agora. Entendeu? Por que a alimentação é importante? Eu falei de algumas coisas aqui. Então, diabetes, pré-diabetes, né, peso aumentado. Mas a alimentação, ela está envolvida com doenças crônicos degenerativas que a gente fala. Então, por exemplo, diminui se a gente ter uma alimentação mais variada, com mais alimentos naturais, cada vez menos alimentos, né, industrializados. Não que eles não possam existir, tá, gente? Eles podem, mas eles não podem ser a maioria. Isso ajuda a gente a prevenir câncer, né, principalmente câncer de intestino, está muito relacionado com aquilo que a gente come. Isso aumenta a nossa longevidade, então a gente acaba vivendo melhor também por conta das coisas que a gente come. A gente evita doenças como Alzheimer, como as demências no geral, tá? Então não é só, eu falo alimentação, a gente logo vem, né, questão de peso, de emagrecimento, mas a alimentação, assim como todos aqueles hábitos saudáveis, eles estão relacionados a uma maior longevidade, que é vivermos mais e vivermos melhor também, tá? Então comece com alimentação saudável. Esquece um pouquinho o que está ruim. Tenta pensar no que você pode acrescentar para ficar melhor, tá? E aí, só pra... Não quer dizer que... Não é que eu estou desmerecendo o que está ruim. É que você vai perceber que a hora que você focar no que precisa melhorar, acrescentar, vou usar a palavra acrescentar. A hora que você focar no que precisa acrescentar, naturalmente você vai diminuir aquilo que você precisa, né? Aquilo que não está te fazendo bem. O corpo começa a pedir. Então, a hora que vocês começam a colher o benefício, você fala, quero mais disso. E se você está comendo mais uma coisa, você vai comer menos da outra. Caminhada após refeições também. Qual que é o motivo? A gente tem o metabolismo da glicose, a gente tem o metabolismo da gordura. Quando nós acabamos de comer, nós estamos usando a glicose como energia. Tá? A gente não está usando a gordura. Então, tudo que a gente for fazer depois de comer alguma coisa, nós vamos preferencialmente usar açúcar como energia. Por que caminhada ajuda? Porque se você passou um pouquinho dessa quantidade do que seria ideal, você vai usar esse excesso como energia aqui no exercício físico e não vai armazenar. Então, aqui é um ótimo momento para ir usando essa glicose, esse açúcar que vai sendo liberado e não criar reservas, tá? Uma outra coisa que eu esqueci de falar em relação à alimentação é sobre o ato da gente beliscar. O beliscar, às vezes, pode ser porque você está com fome, pode ser porque às vezes você está ansioso, mas às vezes pode ser só um hábito. Só vou lá, tipo, só porque tá ali, porque eu vi, nem tô com vontade, nem tô com fome, nem tô precisando, mas eu fui lá e comi. Quando a gente belisca, muitas vezes, a gente impede o nosso corpo de usar a gordura como energia. Por quê? Assim, se a gente beliscar coisas que tenham açúcar ou carboidrato. Porque a hora que eu como alguma coisa com açúcar, com carboidrato, né, com farinhas, enfim, pães, né, bolachas, bolos,
toda vez que eu comer um carboidrato, eu vou liberar a insulina. E a insulina faz o quê? Ela bloqueia a quebra de gordura. Então, a insulina ela é contra você usar a gordura como energia. Logo, a insulina, ela não favorece a perda de peso. E aí, qual que é o exercício que vocês podem fazer? A hora que pensar em beliscar, ser mais consciente, né, com esse hábito. Será que eu preciso? Será que eu estou com vontade? Não. Será que eu consigo segurar mais uma meia hora? Né? Então, deixa seu corpo usar e usando a gordura como energia enquanto isso. Não dá para esperar mais meia hora. Porque a hora que você comer, você para de queimar gordura e começa a estocar o carboidrato. Tá? Não tem uma regra, né? Às vezes, muitas pessoas falam, tem que comer de 3 em 3 horas, tem que fazer jejum. Então, assim, só para vocês entenderem e prestar mais atenção no corpo. Quando começa a sentir aquela sensação de fome, é a hora que o seu açúcar no sangue está caindo e a insulina também está caindo. Então, essa sensação de fome seria, teoricamente, o momento ideal para você poder comer de novo, tá? Então, se não está nessa sensação e você vai comer antes disso, pode ser um beliscar, entendeu? Uma pergunta, essa questão da jejum intermitente, o que você fala sobre isso? Fica saudável. Tem de 12 horas e 8 horas, 24 horas, você horas. Não dá para te dar uma resposta única, porque cada caso é um caso. Mas esse estoque que nós temos de carboidrato, de açúcar no sangue, ele é um estoque que ele dura de 12 a 16 horas. A gente não tem onde guardar glicose. A gente tem um pouquinho de espaço no fígado, tem um pouquinho de espaço ali nos nossos músculos. E esse estoque, ele é suficiente para a gente passar o dia, digamos assim, né? Então, 8 horas a gente vai dormir, o tempo que a gente está ali acordado, a gente tem, caso a gente não tenha alimento disponível, um estoque, uma reserva de carboidrato para durar de 12 a 16 horas, tá? Depois desse tempo, acabou o estoque, você começa a queimar gordura. Então, muitas pessoas defendem o jejum na questão da perda de peso, então jejuns acima de 12, jejuns de 16 horas, porque é o momento que você vai estar queimando mais gordura. Porém, não é para todo mundo. Porque algumas pessoas podem ter um efeito contrário a isso, né? Então, eu acabei ficando sem comer e tem várias situações, né? Então, assim, tem pessoas que quebram o jejum com carboidrato, por exemplo. Então, você está 12 a 16 horas sem comer nada. Aí você vai lá e abre o seu jejum com o café da manhã, com o pão, com o almoço, e não tem tanta fibra e não tem tanta proteína. O que o seu corpo vai fazer? Vai gerar um pico enorme, né, de glicemia, vai gerar outro pico de insulina, vai ter efeito rebote de cansaço, de desejar mais carboidrato. Então, assim, ele tem benefício, não vou falar que não tem, mas é uma conduta bem individualizada, tá? E aí, qual que é um jejum que sempre dá certo? Um jejum que respeita o nosso ritmo biológico. O que é isso? É a gente comer no horário que a gente foi feito para comer e a gente não comer no horário que a gente não foi feito para comer. O que é? Então, quando a gente começa a escurecer, entardecer o dia, já não é o momento da gente ter refeições muito com grandes quantidades. Por quê? Deixa eu passar aqui um pouquinho. O sono. Muitas pessoas entendem o sono como um período de descanso apenas. Mas o sono ele tem uma função. Qual que é essa função? De reparação. Então é durante o sono que o nosso organismo vai reparar as células que foram danificadas, que vai reparar a nossa imunidade, que vai eliminar toxinas, principalmente do cérebro. Então, durante o sono, toda a nossa energia, nosso sangue, ele vai ser desviado para o nosso cérebro para eliminar todas as toxinas, para fixar as nossas memórias. Se a gente come num momento que é de repouso e de restauração, o que vai acontecer? A digestão,
ela demanda muita energia. Aquele sangue que era para estar indo para o cérebro, ele vai desviar para o seu trato digestivo para poder fazer a digestão. Então, vai te prejudicar em outras questões. Então, se você, por exemplo, não come a partir das 8 da noite, mais ou menos, que seria o ideal, 7, 8 da noite, ou come coisas muito mais leves, né, no jantar, e aí você vai pro café da manhã do outro dia, você já fez um jejum de 12 horas, no período que coincidiu, né, com o seu ritmo biológico. Então, é uma coisa que acaba ajudando muito também. E o sono que eu trago, porque é algo que é muito assim, a gente negligencia bastante o sono, né? Então, todo mundo pensa em alimentação, pensa em exercício, mas a gente não vê as pessoas falando muito sobre sono. Só que no sono, gente, além dessa parte de reparação, nosso cérebro, ele realmente elimina as nossas toxinas durante esse momento. Então, é um momento que passa, né, ali, a gente costumamos chamar de o lixeiro, né, recolhendo tudo que foi, né, que já não serve mais, né, a gente tem um sistema linfático lá no nosso cérebro que faz isso. Ele regula nossos hormônios, então, apetite está relacionado com o sono. Os hormônios reprodutivos também estão relacionados com o sono. Hormônios de crescimento, né, mais importantes nas crianças também dependem desse momento do sono. E o sono, para acontecer, ele não é só o momento de dormir. Por que eu gosto de chamar de ritmo? Porque ele começa quando a gente acorda. Então, para eu dormir bem, dormir melhor, eu preciso começar a pensar nisso desde o momento que eu estou acordando. Porque é realmente um reloginho, né? Nós fomos feitos para dormir cerca de 8 horas, mais ou menos, algumas pessoas mais, outras menos, e para ficarmos acordados por 16 horas. Então, a hora que você acorda, esse reloginho ele já começa a contar. Se eu acordei 8 horas, o que o reloginho vai falar? Daqui 16 horas eu preciso começar a produzir a melatonina para dormir. Entendeu? Se você acorda às 10, daqui 16 horas eu vou começar a produzir melatonina para dormir. Então, por exemplo, final de semana, às vezes a gente deixa passar um pouquinho, né? Final de semana você acorda um pouco mais tarde. Idealmente, até nos finais de semana a gente teria que acordar ali, mais ou menos, no mesmo horário. Principalmente as pessoas que têm problemas com sono, para ir regularizando esse reloginho, que é o nosso ritmo biológico, tá? Então, prestar atenção nesse horário de acordar e de dormir. 8 horas mais ou menos dormindo, aproximadamente 16 horas a gente passa a acordar. Uma forma da gente estimular esse relógio é nos expondo à luz, principalmente à luz solar, tá? Quando acorda. Então, acorda, abre a janela, fica um pouquinho na janela, ou sai para fora de casa, do apartamento, para poder se expor a essa luz. Por quê? Porque os nossos olhos, lá na nossa retina, a gente capta essa luz e envia a mensagem para o cérebro que o dia começou, tá? Então, quem tem insônia, problemas com sono, é uma coisa que dá para fazer. O que mais? A outra coisa que a gente ouve falar em relação às telas. Então, a gente precisa da luz do dia para regular a nossa produção de melatonina à noite e para falar que a gente pode produzir o cortisol, tá? De manhã. O cortisol é o hormônio da nossa energia. Então, vamos lá, vamos, né, passar o dia aqui, vamos vencer. Na noite é o contrário. Então, o escuro faz a gente produzir a melatonina. Se eu vou lá e eu dou um estímulo de luz, que seja pelo ambiente, seja pelas telas, celular, televisão, qual é o estímulo que a gente está dando e que a nossa retina está captando? Que agora não é hora de dormir. Então, a melatonina, ela diminui, é bloqueada. E aí, às vezes, eu posso até aumentar o cortisol. E o cortisol faz o quê? Deixa você agitado, faz você ter sono picotado. Então, o que eu oriento também? Quem tem problemas com sono, mais uma das coisas que dá pra fazer à noite é deixa o ambiente mais escurinho. Então, assim, você tá na sala, na cozinha, deixa a luz, não daquele ambiente ligada, mas do cômodo ao lado. Uma luz, assim, ambiente. Velas também, pra quem gosta, é uma coisa que dá pra usar, que ilumina, né? Deixa um pouco mais escuro
mas é algo também que dá para usar de apoio. Então, esse escurinho já vai ativando ali a nossa produção de melatonina, tá? Então, acho que é isso. Acordar mais ou menos sempre no mesmo horário. Pensa que tem esse reloginho, então a hora que você acordar, você vai começar a ter sono mais ou menos ali umas 16 horas. Se expor à luz ao acordar, se expor à escuridão ao final do dia, diminuir a luz ambiente e o contato com as telas. Telas, principalmente 1 hora, 2 horas antes de dormir, tentar evitar ao máximo, tá? Doutora, Oi. o café. O Quantas café... horas antes parar de tomar? Então, depende. O café, a gente depende também um pouquinho da nossa genética. Então, assim, tem pessoas que tomam café e super ficam despertas. Tem gente que precisa tomar uma quantidade maior, né, para ter o benefício do café. Se você é uma pessoa que... Se você tomar um pouquinho de café, você já é o suficiente para você, você tem que tomar um cuidado depois do, assim, no máximo depois do almoço tomou café e não toma mais. Por quê? Porque você é uma pessoa que provavelmente vai metabolizar esse café de forma mais lenta e aí ele vai durar aí pelo menos 6 horas. Agora, se você já é uma pessoa que, eu tomo aqui, não vejo tanta diferença, talvez você pode tomar um café à tarde que não vai atrapalhar o sono, porque é uma pessoa que metaboliza rápido. Então, ele entra rápido, digere rápido, elimina rápido. Mas tem pessoas, nem todo mundo é assim, entendeu? Mas aí você tem que saber, você já sabe, né? Quem toma café já sabe mais ou menos a quantidade que precisa. Então o café tira o sono mesmo. Tira o sono. A gente, quando faz, tem que tomar umas 3 horas da tarde, 3h30, porque se tomar 5h30, 6 horas, ele não tem problema de sono, mas eu... Fica acordada. Eu tenho fibromialgia, né? Crônica. Então, 4, 5 horas da manhã que eu vou começar a dormir. Tenho muita dor. Então, e eu perco o sono, aí fico lá no Vitamadione, fico lá na telinha, daí levanto, vou pra janela e nada. Como que é seu nome? Maria. Na fibromialgia, já tem uma qualidade do sono ruim, que pode ser da fibromialgia. Sim. Que ela pode causar isso. Só que aí você pode se atentar a outras coisas que pode estar atrapalhando para te ajudar a melhorar. Então, se além da fibromialgia, tem a questão, será que é o café? Será que falta mais sol durante a manhã? Será que eu tenho que evitar mais a claridade no final do dia? E aí você vê, fez tudo, vamos ver o que sobra, que é só da fibromialgia. Porque às vezes nem né? Mas eu acredito que seja da fibromialgia mesmo, que já faz 32 anos, né? Então o corpo já até acostumou já. E uma outra coisa que dá pra fazer, que eu não falei, o quarto, gente, idealmente ele tem que ser totalmente escuro. Zero luz de ar-condicionado, de televisão, né? O ideal é que a gente durma realmente 100% no escuro, porque às vezes aquela luzinha que tá ali tá enviando uma mensagem para os nossos olhos que vai chegar no cérebro e vai bloquear a produção de melatonina. E aí vai ser aquele soninho que assim, faz um barulhinho, eu acordo, né? Não tem um sono tão profundo. E quando a gente não toma café, janta, tal, ou não janta, faz um lanche à noite, fica cansado, quer dormir. Já vou dormir. E chega na cama, você perde o sono. Pode acontecer. Mas você tem uma ideia do porquê isso acontece? Já aconteceu comigo, eu não sei porquê. Cama gelada. Eu estou cansado, quero dormir, vou dormir. Aí chega na cama, eu pego o sono. Esticou, botou o cobertor por cima da Tem que cabeça. ver qual que foi o errado. Vai, Barbosa. Quando acontecer... Pense num defunto. Cobre até a cabeça. Seu Barbosa, quando acontecer, tem que tentar pensar o que será que foi que bloqueou o sono. Tem a parte emocional, ficou preocupado, ansioso, brigou com alguém, pode ter tirado o sono. Foi o ambiente, foi alguma coisa que fez. O banho, às vezes o banho mais gelado também tem o efeito de tirar o sono. Não, eu já sou ao contrário, eu gosto de tomar banho Fervendo. pelando. Não pode, né?
Então tem que ver se naquele dia, se foi pontual, não é uma coisa que está acontecendo sempre, o que aconteceu naquele dia que fez tirar o sono. Aí você vai prestando mais atenção, quando acontecer de novo você já vai começar a entender melhor, né, aquilo que acaba não dando certo para você. Não é fácil não, né? Mas, gente, se tem uma coisa que vocês podem começar, eu acho que é pelo sono. Assim, de tudo, porque ele vai equilibrar, né, na sua base, toda a parte hormonal, funcionamento do corpo, para te dar, né, energias e possibilidades para fazer as outras mudanças. Doutora, Oi? não sei se a doutora vai falar sobre isso, mas aqui no caso sobre uma maneira mais geral, né, para alcançar todos. Mas casos mais específicos, ou assim, esse tipo de descoberta, de diagnóstico, que caminho para fazer para essa autodescoberta? Em casos específicos como ele tem uma outra situação, mas como fazer isso, como a doutora já comentou, que os médicos às vezes não vão por esse caminho. Você vai falar sobre a alimentação saudável, não é algo geralmente que falam, que traz um retorno. Que caminho seguir para fazer isso, para melhorar esse sentido? Você diz em relação ao sono específico ou... Não, assim, no meu caso, eu comentou sobre o café. Pensando num caso meio específico, o que eu tenho descoberto? Café eu tomo, não me faz diferença. Tá. Mas o que eu tenho descoberto? Que, por exemplo, um molho de alho, uma pimenta, tem me deixado descobrir, fazendo um teste, que me tira o sono. Vamos falar sobre a relação da pressão alta. Eu tenho pressão alta. Mas qual que é a relação, por exemplo, de uma pimenta do reino, coisa com o café? Se um faz, o outro não faz. Então, que caminho que eu percorro para fazer essa descoberta melhor e saber o que pode, o que não pode, melhorar nesse sentido? Aqui é um caso específico, eu não queria entrar num caso específico, porque eu quero, caso para todo mundo, mas como descobrir um caminho melhor nesse sentido? Eu não sei se eu vou responder se é o que você está me perguntando, porque entendi que é para várias coisas. Às vezes a gente tem a ideia de que é tudo muito certinho, mas essas associações talvez vai levar um tempo para você ir percebendo o que realmente te interfere positivamente ou negativamente. O que a gente usa na prática, mas assim, não é... Para a gente é fácil, mas para a pessoa às vezes não é tão fácil, seria um diário. Né? Então a gente usa um diário de alimentação, diário de emoções, diário... Então, é um problema que está me incomodando e a resposta ela não está tão clara. Então você vai começar a observar. Quando acontecer de novo, peraí, o que aconteceu hoje, no meu dia? Talvez você não vai chegar na resposta, precisa acontecer uma segunda vez, né? Para você começar a fazer essas associações e ver aquilo que não funciona muito bem. E aí, não tem uma resposta 100%. Porque, por exemplo, o alho. O alho é conhecido como alimento que ele é anti-inflamatório, antibacteriano, antifúngico, né? Várias coisas. Mas não é para todo mundo. Vocês sabiam que tem pessoas que não podem comer alho? Então, não é só sobre o alho. Tem alguns alimentos que são alimentos mais fermentativos, que a gente fala, nem todo mundo vai ter a mesma sensibilidade. Então, a cebola também? Também, mas depende de cada pessoa. Então, por exemplo, por que a observação e o diário ajudam? Não são coisas tão muito claras, mas o nosso corpo fala. Então, você comeu, ficar arrotando é normal? Não é normal. Ter muitos gases é normal? Também não é normal. Ficar com a barriga inchada é normal? Não é normal. Então, são sinais que o corpo está dando, né, por exemplo, relacionado à alimentação, de que algo não caiu muito bem. A pergunta é assim, todos dão esse sinal? Ou não tem algumas que são silenciosas e quando você vai perceber já está muito tarde, o organismo já está todo... né? Por isso que eu estou perguntando, que caminho seguir no sentido de fazer, além dessa percepção, né, porque já é difícil, né, prestar atenção, né, mas vamos supor, esses ainda dão sinais. Ou não sei se todos dão sinal,
Mas como faz investigar a respeito de saber o que é próprio para mim e o que não é, porque cada corpo tem uma, né, reage de um jeito, tem as suas, tem os seus detalhes, né? Tem. São diferenças. Tem exames que dá para fazer, mas são exames assim que às vezes eles não são tão fidedignos. O que é não ser fidedigno? Não dá pra gente confiar muito no resultado quando ele vem positivo, mas dá pra gente confiar às vezes quando o resultado ele vem negativo. Né? Tem testes alimentares pra gente saber sobre alergias, mas é que não tem um exame assim que seja tão bom. Hoje a medicina ela tem evoluído, nós temos alguns testes que a gente chama assim mais de precisão, digamos, que avalia as fezes, como que está a sua digestão, se tem algum alimento ali que está sobrando, aí, nossa, está sobrando mais gordura, então a digestão de gordura não está boa, de carboidrato não está boa, de glúten não está boa. Então, tem coisas que dá para avaliar, mas a maior parte delas é com o que você percebe no corpo. Da alimentação, tô falando, tá? Então, o anotar, às vezes você descobre. O anotar ajuda muito e a gente ficar mais consciente ao nosso corpo. Por quê? A gente sente fome, mas a gente nem repara que a gente sente fome. A gente sente saciedade, a gente não repara que a gente sente saciedade. A gente tem gases, a gente acha normal ter gases. Né? Então, assim, não é que eu não vou ter... Faz parte ter gases. O que não é normal? Ter em excesso. Então, assim, nossa, hoje tá muito diferente de ontem. O que será que aconteceu? Entendeu? Nesse sentido. E aí, onde vem? Cebola, alho. Tem alguns alimentos que a gente chama de FODMAPs. Né? Cada sigla representa um tipo de alimento, que são alimentos que costumam dar mais... não são intolerâncias, mas má digestão, então que as pessoas não toleram, que são alimentos que são muito fermentativos. Então, o alho, a cebola, as leguminosas, feijão, vários vegetais podem estar nessa lista, coisas que são tipo vinagre, que vem em conserva. Eu acho que tem a ver com o paladar também, não? Tem coisa que a gente sente no paladar que não cai bem. Então comer alguma coisa, além Por exemplo, na de minha família, eu tenho uma turma que adora pimenta. Gosto de apimentar, tanto que tem na mesa. Eu, por exemplo, não me dou bem com pimenta, já no paladar. Geralmente, por coincidência, quando alguém faz algum teste assim, e vem, já são alimentos que você naturalmente não tolera. Então, assim, por exemplo, eu não gosto muito de carne de porco. Às vezes já tem uma questão ali na digestão de carne de porco. E é isso. E assim, gente, também não é uma coisa fixa, pode ir mudando. Então, tem momentos que você tem momentos que você pode estar com uma digestão melhor e não acontecer, tá? Então, não é porque tem agora que daqui a pouco vai continuar tendo, tá? Dá para fazer esses testes também proposital, cara. Dá para eu escolher uma semana onde eu vou comer tudo padronizado e ensino uma coisa só e vejo se ela dá alguma diferença. Isso, Algo que eu estou desconfiando, eu posso... Não tem nutricionista aqui, né? Mas quem muito faz esse acompanhamento... Como que é seu nome? Henrique. Quem faz esse acompanhamento de ir testando é o nutricionista. Por quê? Porque não é tão fácil também, né, fazer sozinho. Então, a hora que a gente pede para ficar pelo menos 2 semanas a 4 semanas, 1 mês, sem aquele alimento que, você já começou a perceber que isso aqui te causa mal. Então, vamos tirar por 2 semanas a 1 mês. Depois, você tem que, nesse período sem, você tem que retestar. Então, você tem que voltar a comer e ver se você vai passar mal de novo. É mais ou menos assim que a gente faz. Isso é trabalhoso, né? Só que são muitos alimentos, então a gente acaba fazendo, às vezes, um por vez até descobrir qual que é aquele. Porque aí você comeu um prato, mas um prato está temperado com alho, com cebola. Então, até descobrir, não é uma tarefinha assim, né, tão fácil, a não ser coisas muito pontuais. Por exemplo, eu, depois das minhas gravidezes, eu não tolero mais abacate. Era uma fruta que eu adorava. E eu passo mal. Muito mal. E esse muito mal também
às vezes as pessoas acham que comer, ir ao banheiro, ter evacuação logo em seguida é normal. É um hábito bom. Nossa, meu intestino funciona super bem. Mas às vezes também é um sinal de que você comeu algo que não te caiu tão bem, porque a digestão ela não é tão rápida. Né? Então a digestão de gordura, ela vai demorar aí 4, 6 horas, dependendo da quantidade, proteína é a mesma coisa. Então se você comer alguma coisa assim, e você vê aquela dor, aquela cólica e uma necessidade muito grande de ir ao banheiro para evacuar, alguma coisa também não tá legal, não é normal. Então o nosso corpo ele vai dando assim, né, alguns sinais e a gente tem que prestar atenção. Sobre movimento, que eu pulei aqui para falar do sono, a mesma coisa. Qual que seria o ideal, né? Que várias diretrizes, OMS falam. Pelo menos 150 minutos de atividade aeróbica. O que é atividade aeróbica? Aquela que vai exigir do nosso coração, do nosso pulmão, né? Que vai acelerar os nossos batimentos. Então, vai olhar para essa parte mais coração-pulmão. No mínimo 150 minutos. Idealmente, não passar mais de 2 dias sem. Então, assim, 150 minutos eu posso fazer como? Eu posso ir num dia só, fiz 150 minutos, 2 horas e meia, ou eu distribuir ao longo das semanas. Ao longo das semanas não, dos dias. Então, melhor que você distribua ao invés de você fazer tudo de uma vez só, tá? Até pela questão da criação do hábito. Porque quanto mais você repetir, mais isso vai ficando mais fácil para você ter esse hábito. Idealmente 300 minutos, tá? Seria o dobro. Então aí quase 1 hora, quase todos os dias na semana, tá? Mas esse, lembra, é o nosso ideal, meta final, não é a meta de início, tá? Pra gente não pecar na questão de não ser atingível, não ser mensurável. E pelo menos 2 vezes de exercícios de força, de resistência, tá? Que seria a musculação, alguns outros tipos de exercícios também acabam ajudando nisso. Por que eles são importantes? Para prevenir essas doenças, então, pressão alta, diabetes, infarto, AVC, demência, Alzheimer, câncer. Os estudos mostram que 5 anos de consistência, de atividade física regular já aumenta a nossa longevidade e diminui o risco de câncer também. Tá? Então, assim, eu sei que é uma coisa que a gente não fica tão palpável, né, pensar que isso pode acontecer, mas o exercício físico ele tem que ser rotineiro, né? Qual que é o horário? Realmente. Quantas horas que o doutor falou desse de... De 30 minutos a 1 hora na maior parte dos dias. Então, 5 vezes na semana, mas você pode concentrar em 3, 4. O ideal é que você não passe mais de 2 dias, né, sem fazer. E o exercício de força, ele também ajuda a gente a manter a nossa autonomia, que é uma coisa também que é difícil a gente, né, ficar palpável. Mas o que é isso? A partir dos 40 anos, a gente tem uma tendência a ir perdendo massa muscular, tá? Hoje, a gente consegue subir um degrau, a gente consegue caminhar, a gente consegue chegar até aqui através da escada porque a gente tem músculo suficiente. Mas a gente pode pensar que nem sempre vai ser assim, né? Em algum momento vai chegar, você vai querer subir um degrau e vai ficar difícil. Qual que é o jeito da gente evitar que isso aconteça? Então, como que a gente vive por mais tempo tendo autonomia? Cuidando da nossa massa muscular e da nossa massa óssea. Então, assim, exercício não é só para questão estética, não é só para ficar forte, musculoso. Exercício também é para nossa saúde e autonomia. E aí eu falo muito disso porque as pessoas não levam muito em consideração a musculação, né? Então, se eu não pratico esporte, eu não preciso fazer musculação. Precisa sim, porque você hoje só consegue fazer o que você faz porque você tem músculo suficiente. Então, essa perda que a gente tem a partir dos 40 anos, tem um jeito da gente evitar, né? Da gente deixar ela mais lenta, né? E até evitar que ela aconteça, que é com a musculação, tá? Então, façam, principalmente aqui, né, membros inferiores, quadril, super importante. E tem uma relação também com demência, tá? Manter essa massa muscular também, para evitar as demências.
Só, deixa eu ver quanto tempo tem, gente. 17 minutos. 20 minutos. 20 minutinhos, né? Tá. Aqui eu vou entrar um pouco mais na questão das nossas emoções, tá? Estresse, gente, todos nós passamos. Qual que é a questão? O estresse, ele pode levar a gente ao adoecimento. Então, se você pensar que, tá, mas como que o estresse, como que a minha emoção pode me fazer ficar doente? Uma pessoa que ela tem depressão, por exemplo, ela não vai conseguir trabalhar da mesma forma que uma pessoa que não tenha. Ela não vai conseguir se socializar da mesma forma que alguém que não tenha. Ela não vai conseguir... o que eu falei? Trabalho, socialização. Ela não vai conseguir se exercitar, comer da mesma forma. Então, o emocional, ele tem relação direta com a nossa saúde do corpo. Então, a pessoa que tem depressão, ela não tem só depressão. Ela também, às vezes, tem uma alimentação que não está adequada, um social que não está adequado, um espiritual, né? Desejo de estar na igreja, conviver com as pessoas. Então, interfere em todas as nossas saúdes. Vocês vão começar a perceber que uma é dependente da outra, né? Todas acabam se relacionando. Por isso que são pilares essenciais, a gente poder olhar para todos eles. E os estresses durante a nossa vida, eles vão acontecendo de maneira rotineira. Tem algumas estratégias que são fáceis, né, que se facilitar, né, que dá pra gente fazer no dia a dia e alivia. Então, uma das formas, né, é a respiração. Por que a respiração? Porque quando a gente respira, principalmente a respiração aqui do diafragma, então o que é isso? É a gente conseguir respirar um pouquinho com a barriga para abrir a costela. Então, na hora que eu respiro abrindo a costela, eu aciono o meu diafragma. E aí tem um nervinho que passa nesse diafragma, que é o nervo vago. Né? O diafragma é um músculo que separa aqui o nosso pulmão da nossa barriga. Eu ativo esse nervo que é o nervo vago. E o nervo vago, ele vai lá para o nosso cérebro enviar um sinal que é para a gente se acalmar. Inclusive, ele tem outras ações também na digestão, melhorar a digestão, porque quando a gente está nervoso, estressado, parece que não trava tudo. O nervo vago, ele vai lá e vai trazer, né, melhora da digestão, mas também vai aliviar nossas emoções. Então, a respiração é algo que dá pra gente fazer em qualquer lugar que a gente estiver. E, basicamente, é uma respiração profunda, que eu peço para as pessoas fazerem pelo menos 5 a 7 segundos de inspiração. Aí você pausa por uns 4, 5 e aí depois você solta o ar também de forma bem devagar. A gente faz bastante. Aqui nós fazemos exercício no Unimed, então tem a da respiração. E não ajuda? Nossa, maravilhoso. Hoje não vai dar tempo da gente testar isso. Pra cantar é bom também. Cantar, né? A música, ela tem vários benefícios também. Tem que saber qual, porque a música ela tem ondas, ela tem frequência, né? Então a gente tem que saber qual que é a frequência que a gente quer entrar, né? Mas ela ajuda muito, né? Ainda mais se a gente estiver louvando, se conectando com Deus, né? Então também é uma ferramenta. Mas, ai, nossa, eu tô, né? Você saiu ali do seu... Tenta a respiração, tá? E aí mais ou menos uns 5 movimentos desses, vocês já vão sentir o corpo ficar um pouco mais relaxado. Tá? Uma outra coisa, que é a nossa comunicação, tem 15 minutinhos. A comunicação, ela interfere em todos os aspectos da nossa vida. Por quê? Porque se eu tiver algum conflito com o meu cônjuge, se eu tiver um conflito com meus pais, com meus filhos, com meus chefes, com meus líderes, com meus colegas de trabalho, gente, isso aqui vai atrapalhar muita coisa. E qual que é a questão da comunicação? A gente não sabe, a gente não tem muito instrumento para ter conversas que são difíceis. E aí, lembra da passagem da Bíblia que eu trouxe, dos espias? Tem tudo a ver também aqui com essa comunicação.
Por quê? Porque quando a gente tem alguma conversa difícil, ou a gente se sente magoado, né, sente que alguém nos ofendeu, nos feriu, nos machucou, nos danificou, enfim, qualquer coisa ruim, tem a ver com a nossa interpretação. Pode ser que a pessoa com quem a gente tenha tido esse conflito realmente tenha tido a intenção de causar algum dano na gente, mas na maioria das vezes não teve. Na maioria das vezes não era sobre nós, era sobre ela mesma. Então, né, sempre que a gente for pensar em ter uma conversa difícil e resolver um conflito, tu fala assim de coisas pequenas do dia a dia, tá? Do tipo assim, eu vou pensar um exemplo em casa, recente, de hoje. O marido deixou a toalha molhada em cima da cama. Aí, qual que é o pensamento automático que vem? Ele não me ama. Porque ele já sabe que isso é uma coisa que, pra mim, é importante não deixar a toalha em cima da cama. E aí, qual que é o exercício que vocês vão fazer? Sempre que... Porque, gente, isso aqui machuca muito a gente. Quando a gente se sente magoado, machuca muito a gente. Só que o que eu quero trazer pra vocês é que, às vezes, esse sentimento, essa situação, ela não é verdadeira. É algo que a nossa cabeça criou. Então, às vezes, o Tiene quis provocar a Ângela e falar assim, vou mostrar pra ela que eu não ligo pra ela, que ela não é importante pra mim, vou deixar essa toalha aqui. Foi ela que deixou hoje assim. Só que aí, a hora que vier o sentimento, o que a gente tem que fazer? Peraí, deixa eu pensar. Tem pistas que fazem com que eu esteja certa? Você vai pensar. Tem pistas, tem outro motivo para ele ter deixado essa toalha aqui? Ele estava distraído, ele nem ouviu quando eu falei para ele que isso é importante para mim. Ou ele estava com pressa, estava atrasado. Então você vai tentando buscar pistas ao contrário daquele sentimento que você teve. E aí você vai começar a pesar na balança, encontrar outras respostas para aquilo que você está sentindo, porque aconteceu. E essa comunicação, a gente vai se comunicar de maneira não violenta, sem julgamento, sem culpa, que é a coisa mais difícil de fazer também, tá? Porque eu estudo isso daqui na medicina de família há muitos anos, mas, gente, acontece. Por mais que eu estude, eu tenho que parar. Deu errado, peraí, deixa eu ver o que foi que eu errei aqui, que não deu certo. Acontece, tá? Então, é um processo. Qual que é a que a gente mais faz? Primeira coisa aqui da comunicação violenta é o julgamento. Ele fez isso por conta disso. Ele é assim, ela é assim. E a gente faz isso com as pessoas ao nosso redor, a gente faz isso com as pessoas na rua. E essa comunicação, ela vai ter como princípio objetivo resolver o problema, resolver o conflito. Então, você tem que estar disposto. Você quer resolver e não quer ficar passando por isso, você não quer sentir o que você está sentindo, você vai usar essas técnicas aqui de comunicação, tá? Primeira coisa, você tem que, deixa eu jogar aqui, separar fato de impacto. Vou usar o exemplo da Ângela. Qual que é o fato? Tiege deixou a toalha jogada. Esse é o fato. Qual que é o impacto? É o sentimento. O que a gente faz? A gente pega o sentimento, estou me sentindo desvalorizada, e interpreta como não sou valorizada. Entenderam? Estou me sentindo assim, logo. Entendeu? É isso aqui. Então a gente vai ter que começar a separar fato de impacto. E geralmente está ligado a 3 coisas: amor, valor e. Não sou amado, não sou valorizado. Eu esqueci, gente. Respeito. Desamparo. Amparo. Cuidado. Não estou sendo cuidado. Desamparo, desamor e desvalor. E como que a gente vai fazer? Então, antes de você
tirar uma interpretação do que aconteceu, você vai pensar e começar a pensar, peraí, qual que foi a ação, qual que foi o fato? Toalha em cima da cama. Isso é o fato. Como que eu me senti? Sentimento. Só que por trás desse sentimento tem uma necessidade. Então, por que eu me senti assim? Qual que é a necessidade, Ângela? O que estava por trás? Consegue pensar? Deixa eu tentar trazer um. Normalmente deixar mais organizado, não olhar a cama, enfim, secar no local correto, né? Porque senão ela não vai se secar. São esses, né, quando isso acontece, nesse exemplo é isso. Uhum. Isso. Isso. Talvez o momento, porque assim, acho que muito em família acontece, né? Um casal, por exemplo, com filhos. O dia que tá tudo bem, essa toalha eu só vou pegar e vou estender. Uhum. Mas o dia que eu já não estou bem por algum outro motivo, o gatilho da toalha vai me fazer pensar que ele me desvalorizou, mas não era aquilo, era o meu sentimento. Isso. Então, às vezes, talvez a situação do dia também vai impactar, né, nessa simples toalha ali. Isso. Então a gente vai avaliar o fato, não é o que eu estou sentindo. Peraí, o que realmente aconteceu? Qual que é a ação? Toalha em cima da cama. Vou avaliar o impacto, qual que é o sentimento que eu estou tendo. E aí eu preciso pensar na necessidade. Porque você vai pegar o que aconteceu, o que você sentiu, e ir para uma conversa para resolver, certo? Então, qual que é a minha necessidade? Geralmente é de cuidado, de sentir que você me ouviu, de sentir que eu sou valorizada, de sentir que, enfim, cada pessoa, né, cada situação vai ter uma necessidade diferente. E aí o que a gente vai fazer? Nós vamos para essa conversa difícil com esse mapinha montado. Só que essa conversa ela tem que acontecer num momento ideal. Então, não pode ser no momento da raiva, não pode ser no momento de um dia que vocês não tenham tempo para uma conversa. E ela tem que ser aberta com um convite. Então, eu vou perguntar, gente, posso conversar com você sobre isso que aconteceu? Só tem que querer. E aí, o que você vai fazer na hora de conversar? Ao invés de você apontar o dedo e julgar, como a gente falou, você fez isso, você vai pegar e vai começar com a ação, ao invés de apontar. Então, assim, ao invés de falar, Diede, você jogou a toalha na cama. Quando eu vi a toalha na cama, percebe que é diferente? Eu não estou apontando o dedo para a pessoa, eu estou falando sobre a ação, a situação. Quando eu vi a toalha em cima da cama, eu me senti muito desvalorizada, porque isso é importante para mim, a necessidade, por conta disso, daquilo, parará. Eu queria que a gente se organizasse dessa forma. Para você é possível? Aí você faz o pedido final. Só que esse pedido não é um pedido do tipo também, você tem que fazer o que eu tô falando. Entendeu? Porque aí já não é um diálogo e nem uma resolução de conflitos. Então, o que vai acontecer nessa conversa? Você vai começar falando, quando você não começa a conversa apontando e julgando, você não levanta as barreiras da pessoa. Então, a pessoa vai parar para te ouvir. A hora que você começar a apontar o dedo, você fez isso, o que a pessoa vai fazer na hora? Ela não vai ouvir mais nada que você está falando. Ela vai entrar em modo defesa. Você está me apontando, então eu também vou te apontar, e agora a gente vai entrar numa disputa de quem está certo e está errado. Tá? Então, não é esse o foco. Quando vocês estiverem indo para esse caminho, volta e fala, não, peraí, eu preciso voltar para resolução de conflito. Então, resolução de conflito não é julgamento, não é avaliação, é uma volta para o fato, o que aconteceu, qual que é a ação, o que eu senti, o que eu preciso, e aí você vai ouvir da outra pessoa o que ela sentiu, o que ela precisa. E aí vocês vão... 4 minutos? 5? Tá. Ai, gente, meu Deus, deixa eu ver. Respira. Tem vários estudos, enfim, não vai dar, mas, gente, tem muita relação do perdão com a nossa saúde, tá? Muita relação.
Cada vez mais a ciência traz mais estudos sobre isso. Eu vou fechar, então eu vou concluir com essa parte aqui. Quando a enfermidade chega, depois eu fico disponível se alguém quiser conversar um pouco mais. O que a gente pode fazer aqui que eu acho que é super importante? Quando alguém adoece, né, no nosso ambiente familiar, pessoas próximas, é muito importante que a gente pare para ouvir o que a outra pessoa ela precisa. Às vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Às vezes a gente faz na forma de ajudar, de dar conselhos, mas é o que a gente fala sobre empatia. Ter empatia não é eu fazer pelo outro aquilo que eu gostaria que a pessoa fizesse por mim. O que a gente faz? A gente se coloca no lugar da pessoa. Se eu estivesse no lugar dela, o que eu gostaria que alguém fizesse por mim? Empatia é você pensar o que aquela pessoa, diante da história que ela tem, dos valores que ela tem, gostaria que você fizesse por ela. Entende que é diferente? Então, conhecendo o seu filho, que às vezes pode estar com uma ansiedade, com uma depressão, os seus pais ou o seu marido, conhecendo tudo que vocês têm de informações sobre eles, o que será, né, como será que eles gostariam que vocês ajudassem eles nessa situação que eles podem estar passando. E aí, além de ouvir, a gente foca muito na questão da doença. Então a gente quer resolver a doença, a gente quer ir no médico, a gente quer tomar remédio, a gente quer fazer o exame. Mas tem muita coisa por trás da doença. Então, ouvir também em relação a isso, que são perguntas simples. Como você ficou com isso? Tem alguma coisa te preocupando? Tem algo mais te preocupando? Porque da parte, né, da doença, do tratamento, vai ser feito, já está sendo feito, mas tem algo mais que você gostaria? Tem algo mais que você gostaria? Mães, então assim, tive várias mãos para me ajudar, mas o que eu percebia? As pessoas geralmente elas querem entregar ajuda, né, que elas acham que você precisa. E aí às vezes eu tentava, não, eu preciso disso, né? Então é um pouco diferente a gente se colocar no lugar da pessoa, sobre o ponto de vista dela, sobre o nosso ponto de vista. E uma outra coisa que não deu tempo de falar é sobre o momento, né, de comunhão com Deus em família, o quanto que isso é importante e o quanto que isso nos fortalece, isso nos quebra as nossas barreiras, isso nos dá as forças que a gente precisa para fazer todas aquelas mudanças que nós conversamos aqui. Às vezes na nossa rotina acaba passando muito batido, né? Assim, não ter esse tempo separado de qualidade, mas lembra das nossas metas? Comece com uma meta que é pequena, porque o espiritual é aquele que vai... eu gravei um vídeo sobre isso esses dias. Jesus fala, né, que ele é a nossa rocha, né? Então a gente precisa afirmar a casa sobre a rocha. E a nossa saúde, como um todo, ela vai precisar dessa base forte, né? Tanto no espiritual, né? Então, assim, a gente precisa buscar Jesus para todas essas mudanças que são necessárias na nossa saúde. Só que, às vezes, a gente põe metas, a gente se compara e põe metas que a gente não consegue cumprir para tudo. Mas se hoje você não tem tido momento de comunhão em família que vai fortalecer vocês, comece pelo que dá. Qual que é o próximo passo? Talvez não vai ser todo dia, não vai ser perfeito, mas às vezes vai ser um dia na semana. Vamos pegar um dia e vamos sentar e nós vamos fazer um devocional, vamos ler a Bíblia junto, vamos fazer oração, e você começa por aquele dia. Tem gente que vai ser fácil fazer todo dia, entendeu? Mas cada um tem um caminho. Por que eu trago isso? Porque, de novo, a Bíblia ela tem todas as respostas que a gente precisa.